Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua, desta feita, Hugo, com uma convidada, não é verdade? É verdade. Temos hoje connosco Sandra Duarte Cardoso, que é fundadora e presidente, é assim que se diz? É. Da SOS Animal. Verdade, É? E sem barba. É? Vou deixar já isto aqui. E sem barba, é verdade. Esclarece. Vocês são primos ou não? Duarte, Não. Tanto que ela tem 3 nomes, é Sandra Duarte Cardoso. Tenho mais, mas pronto. E é isso. Estamos cá, muito obrigado por teres vindo. É um gosto. Ou não, Mas não sei. a Sandra, acho que vamos falar de várias Sim. coisas, não é? Tu fazes muitas coisas. És mais conhecida por causa da associação, certo? Mas tens uma clínica, um santuário. Sou médica veterinária e Sim, cirurgiã. exatamente. Também já realizei cinema. Sim. Tens 2 curtas, não é? Tenho 2 curtas. Apresentadora de televisão. também. Apresentadora de televisão, Exatamente. pouco. O Sim. programa A Descoberta com. Sim. Onde tu foste, ou não? Foi esse que tu foste? Não, ele foi Não. ao SOS Animal, sempre por todos os seus. Foi o último que eu Sim, fiz. aquele que era para passear Para pelo mundo pobres, inteiro, para não nos pobres. convidaram. Esse não Só o convidaram. convida para os pobres. Sim. Não, o outro não. Eu quero muito voltar a fazer, mas ainda não consegui reunir. É sempre o problema, é o pilim. Sim. Mas pronto, quando eu fizer outro, eu lembro-me de ti, está Ok, bem? quando for Mas para vais para aí passear. à Madeira. Ok, já não é mau. Vá. Já não é mau. E quando eu disse o santuário, não é um santuário religioso, Sim. não vão as pessoas pensar. Não é. É um santuário onde a ideia, nós temos 27 hectares e a ideia é, além de resgatarmos animais de diversas espécies e eles vivem lá toda a vida, por isso é que se chama santuário, em paz e protegidos e com casas e com essas coisas todas, a ideia também é recuperar os ecossistemas que fazem parte daquela terra e mostrar, é uma ideia minha, que vamos ver se funciona, que se tu tiveres pequenas áreas, pequenos parques nacionais ou pequenos parques naturais próximo de cidades, pode ser um refúgio para o ecossistema e fazeres corredores verdes assim, em vez de serem todos seguidos, porque já chegamos à conclusão que não é possível, fazeres várias ilhas para que a biodiversidade possa ter refúgios dos psicopatas dos caçadores, mas também da atividade humana em geral. Parece muito bem. Olha, mas nós temos também outro convidado. É verdade, olha, peço só que chega só aqui um bocadinho com o microfone. Chego? Ou tu Podes- ou chegas ao micro, podes- como Vou tem mais chegar jeito. no micro. Isso. Está bom assim. É verdade, temos outro convidado, Quer chamá-lo? que é um convidado de 4 patas, de seu nome, ex-nome era Camilo, Agora Camilo Barbudo. será Camilo Barbaças, Camilo Barbaças. apadrinhado aqui pelo Sem Barbas na Língua e pelo Hugo, com o intuito, ou seja, é um cão que está à procura de uma família e que nós achámos que podia ser giro trazermos aqui um canito e Que é adorável. que é adorável. Olha Eu ele. adorava. Ela Ficar com cata ele. Jogar-lhe ao colo. E- Consegue? Anda cá. Anda cá. Agora chegou a gente, ele está ali a ver. Mas já o vamos mostrar e que estará... Quem é aquele gajo que está ali com ar de abusador Olha, sexual? parece um hã? caçador, parece um caçador. Nuno Pires chegou com o seu look. Anda cá. Mostra. Levanta Que ele lá. precisa muito de Mostra arranjar lá. uma família. Anda lá. Porque ele é adorável. Olhem para esta carinha. Olha Vejam lá. lá. Olha para esta carinha. Anda cá, Camilo Barbaças. O que é que este gajo quer comigo? É parecido Seu com, como nome? dizia a Sandra há pouco, antes de gravarmos, é um pouco parecido com o Alf. É igual. Não é? Olha ele. É adorável. E que está à procura de uma família. E que, portanto, quem estiver a ouvir o podcast e estiver a pensar ter um cão, não compre, não é? Primeiro que tudo, Que é estúpido. que é estúpido. E que, se quiser adotar um cãozinho que é muito fofo e simpático, tem aqui o Camilo Barbaças. Ele é muito. Já tivemos aqui a brincar com ele. É de pequeno porte, não é? É. É pequeno. Médio É pequeno. o tipo gajo de Alfama. 10 É o quilinhos tipo- para aí, não é? Mas é muito patusco, olha para isto. E é muito meiguinho. Muito não é? meiguinho, tem que 2 anos, não é? Mais Sim, ou menos. nós Queres contar um bocadinho acreditamos- a história dele também? Para- Ele vivia num bairro muito complicado e muito violento E ele? e para sobreviver teve que se fazer de forte, não só sobreviver aos humanos, mas também aos outros animais que andam lá no bairro e tentam se safar nos caixotes de lixo e a pedir aquilo. E ele então é um bocadinho reativo aos outros animais porque tem medo. Às pessoas, ele já relaxou, ele quando chegou tinha muito medo, principalmente de homens, e agora já relaxou e eu até estou parvo, ele está ali
está aí no teu colo. Porque eu não sou bem um homem. Percebes? Ele sente, isso, ele sim. sente, ele sente. Eu cheguei aqui, ele veio logo ter comigo. Sim, isso já está a sim. passar, e ele também já está connosco aos meses largos, e está a relaxar, e eu acredito que depois com os outros animais ele também acaba por relaxar e perceber que não tem que se fazer de forte. Mas convém quem quiser adotar que não tenha outro cão. Não, né, para não já. deve ter Sim. outro cão, é um filho único, e Sim. ter noção disso, que ele vai ser reativo aos outros. Ele não se manda, mas ladra, arma assim forte, eu acho que ele diz, não se cheguem aqui, isto é tudo meu. Mas pronto. Queres dizer alguma coisa? Tens alguma coisa? Olha para esses olhinhos. Adotem-me. Parem de comprar cães. Olha, então e quem quiser adotar este cão, o que é que faz? É mandar um e-mail para nós, quem trata das adoções é a nossa Inês, inês.matreno@sosanimal.com. Se for mais fácil, sosanimal@sosanimal.com. Sim, se quiser mandar também para a nossa página, Pois para o Instagram ou assim, também. Sim, nós também depois facilitamos. Sim, onde Isso. quiserem contactar. Tem apenas a obrigação de ter que lhe chamar Barbaças. Barbaça, já fica. ter que ser É o o sobrenome, é o sobrenome. É o então, sobrenome. Pode ser sobrenome. Pode Sim, ser. exato. Camilo Pode ser Barbaça. Mas também sejam responsáveis na adoção. Estamos na época do Natal, que normalmente Pois, não convém nós não muito vamos promover adoções, porque a malta gosta de oferecer um cão como prenda. E normalmente não é. É uma prenda gira, percebo que as crianças gostam, mas às vezes é uma coisa por impulso, não é? Que depois as pessoas se arrependem. Eu acho que as coisas forem organizadas e pensadas, não é? Imagina, os pais chegam à conclusão que querem dar querem introduzir na família, não gosto da palavra dar, um animal, e combinam as coisas e querem fazer uma surpresa no Natal. Eu até entendo isso, mas as coisas têm que ser feitas com tempo, ir às entrevistas, pensar e não e explicar depois às crianças que não é um presente, não é? É se calhar um reconhecimento por algum esforço que eles fizeram, é a introdução do novo membro de família, mas não a ideia do dar, do presente. Eu quando vejo aqueles animais metidos em caixas com laços, e depois os miúdos abrem no Natal e recebem, e depois estes miúdos vão ficar com tudo virado, não é? Os afetos compram-se e dão-se. É essa a mensagem que tu dás. Como é que, já que estamos a falar disso, como é que tu vês os cães como tendências? Porque parece que sazonalmente, não sei se é de ano a ano ou de tipo outono, inverno, primavera, verão, há umas raças que ficam na moda. É verdade. E como estavas a falar de crianças, é normal para as crianças, não é? Como os brinquedos são mais vulneráveis a isso, mas isso depois é muitas vezes reforçado como os adultos. Por exemplo, quais é que são as raças que estão na moda agora? Tens noção? Anda em uma grande pancada com os bulldogs, continua? Embora seja uma raça que já está proibida em vários países, porque os animais sofrem horrores. Eu passo a vida Os a fazer... bulldogs, qual? O francês ou Todos, todos? porque são braquiocéfalos, ou seja, foram elaborados, foram alterados geneticamente para o que é importante num cão, que é o nariz e a maxila e a mandíbula, a encolher. Portanto, aquilo é uma má formação, é casar primos direitos com primos direitos para ficar com cada Qual é vez que era o mais intuito disso? estético. Estético exclusivamente? Sim, normalmente o intuito das raças nos animais, que os humanos olham para eles com utilidade, os cavalos, os touros, os cães, os gatos, normalmente tem ou o intuito da força ou o intuito de algum requisito estético. Está muito associado a isso, que é algo que nos devia fazer pensar enquanto espécie, como é que nós temos afeto e escolhemos uma vida para partilhar connosco a nossa casa, tendo por base a estética, não é? Quer dizer muito. Vocês homens também fazem um bocadinho isso, não é? Homens e mulheres também, é que quando se escolhe alguém para partilhar a casa, falas por isso, normalmente a estética também é importante, se não ladra muito. E às vezes até fazes o apuramento da raça também, porque pagas um implante de silicone, umas injeções de botox. Também. Isso é tudo tão mau. Mas, desculpa, só para esta questão então, portanto, os bulldogs continuam, não é? Sim. Desculpa, o Golden, não é? Que está na moda Golden nos nunca betos. saiu, nunca saiu. O Labrador e o Golden nunca saiu. Agora há muita Golden com displasia da anca e então o Beto começa a ter um bocadinho medo porque é agarrado, há dinheiro, começa a ver que vai gastar imenso dinheiro. O Weimaraner, lá como é que se O chama? Weimaraner já baixou, Já baixou? mas também houve uma altura que era Weimaraner.
Mas continua. Os betos gostam de muito da coisa da raça. Também houve uma grande pancada com o Jack Russell, que é um cão desafiante. Depois Tem muita acalmaram. energia, não é? Sim, é um cão com muita O energia. Corgi também ficou um bocadinho na moda. Depois, mas depois não pegou. Eu acho que o Corgi não pegou porque era mais difícil. Também tem um bocadinho a ver quando há criadores que começam a fazer muito e a disponibilizar e a baixar o preço e coisa e tal, a coisa às tantas pega, não é? E depois outros animais não pega tanto porque têm mais dificuldade reprodutiva ou é mais difícil encontrar matching. Nós aqui há pouco tempo, não sei se lembras desse episódio, falámos que tem havido fases de domesticação. Portanto, a primeira tinha muito a ver com questões utilitárias, proteção, caça, não é? Depois passou para questões mais estéticas, como tu dizias. Não, antes eu fiz uma tese mestrado. Sim. Então, pronto, falamos sobre isso. Então. Primeiro, antes de tudo, o cão teve pensa-se que foi domesticado, o lobo, não é? Que é essa linha que eu acredito mais. Foi domesticado porque se chegava, quando nós começámos a nos centrar e a fazer pequenas aldeias, chegava-se para comer alguns restos e depois o Homo sapiens percebeu rapidamente que com isso tinha proteção de outros animais. Então começaram a ficar com algumas crias. Existe ainda uma corrente da ciência que diz que as próprias mulheres humanas, para tentarem fazer links com os bebés, porque normalmente depois atacavam os lobos adultos e ficavam com 1 ou 2 da ninhada, até amamentavam do seu leite para criar ligação com aqueles animais. E depois, só a partir dessa primeira fase, que é a primeira fase de todas, é que eles começaram a ver o animal mais utilitário para uns eram um bocadinho mais bravos, iam com os homens à caça, os outros eram mais ternos, ficavam mais perto então da aldeia para tomar conta e sinalizar se houvesse algum perigo, porque já não era um perigo para as crias humanas. Começou a haver aqui várias vertentes dentro da mesma espécie, que já era uma subespécie. Portanto, depois passámos para a fase de que o ter um animal, um cão, era uma coisa só dada para a aristocracia. A fidalguia, a aristocracia e depois mais tarde os burgueses é que tinham cão ou gato. O resto, havia um desgraçado ou outro que pensava e bem que tendo um gato era bom porque afastava os ratos e podia ter menos probabilidade de apanhar a peste, não é? Mas a maioria da população não tinha afeto ou não via grande utilidade nos animais. Depois, mais tarde, os pastores também começaram a sair, a pastorícia começou a ter de ir para fora, então começaram a perceber que tinham que ter também cães de trabalho, dá-se o nome de cães de trabalho, e o povo começou então a ter os animais ditos mais utilitários e mais de trabalho. Continuando reservada à aristocracia, o afeto, porque é muito interessante tu vês quadros e reproduções e coisas da aristocracia e tem sempre um cão ou um gato. É muito interessante isso. Enquanto quando vês as coisas do cotidiano, é muito mais difícil ver um cão e um gato nas ruas ou nas aldeias, etc. Depois, mais tarde, e que é agora o que nós estamos a viver, alguns investigadores já dizem que acham que os cães e os gatos estão numa fase diferente e que acham que há um salto evolutivo pela relação que têm com os humanos e com a compreensão que têm da nossa forma de falar e de estar. Mas e quem? de Os gatos ou os cães? Os animais, os cães e os gatos. Têm um salto evolutivo. Estão a fazer estudos nesse sentido, enquanto a ciência não nos disser, é só hipóteses, não é? Mas começa-se a acreditar nisso, que há um salto evolutivo. Mas eles começaram então a entrar aqui na nossa vida para estar connosco, mesmo dentro dos apartamentos, mesmo dentro das casas mais pequenas, começaram a fazer parte. Porque se tu pensares há 20 ou 30 anos, o normal era o cão estar acorrentado no quintal, ou na horta, ou andava lá na aldeia, ou dormia com as cabras e com as ovelhas. Na cidade algumas pessoas tinham novamente mais reservado às elites. E depois eram muitos animais abandonados, nomeadamente gatos, era muito comum mesmo nas cidades. Eu lembro-me de ser miúda e ver uma data de gatos por todo lado. Ainda há. Compreende-se. Compreende-se mais que se abandona um gato com um cão. Não. Não, estou a brincar. Mas o gato é menos domesticado que o cão.
É um animal mais selvagem. Por norma, não é? Os estudos dizem que não. São espécies diferentes com pré-requisitos diferentes. E eu acho que há muita tendência humana de olhar para o gato e estar à espera do comportamento de um cão. Sim, e eu digo, não, meus amigos, isto é um felino, é um predador de alto topo, não é? Uhum. O cão já é um gajo mais porreiro. O cão não, tipo, não te leva uma ratazana para a cama de manhã. Mais ou Alguns, menos, sim. mais ou Sim, menos. mas mais menos, ou com menos frequência. Poderá levar. mais ou menos. São aqueles cães de caça. Sim. Ai, não há usados cães de para ca- caça, usados, Guilherme, não há tipicamente cães de usados para caça. Então, podemos falar disso um bocadinho. Da caça? Da caça. Dos caçadores? Sim, sim. Não sei se podemos ir já para aí, se calhar havemos de entrar na parte de maus tratos de animais, e acho que a caça, alguma dela, não sei se toda, se entrará aí nesse. Olha lá, nesse ganhar os recinto. dentes como se fosse um cãozinho de caça. Mas não sei se tinhas aí alguma coisa para irmos Não, antes, não, era ou- só, eu acho que vamos para aí, mas talvez só para fechar este ciclo, que era, nesse artigo dizia-se que, depois a questão do apuramento estético, todas essas coisas, nos bulldogs, que poderia-se estar a viver uma nova fase, que era a da adaptação dos cães à vida urbana, ou seja... É um salto evolutivo na forma dos cães e dos gatos estarem, muito mais domesticados, com níveis de agressividade muito mais baixos Exatamente. e muito perto dos comportamentos humanos. Já se fala agora da família multiespécie, Também ou já seja, vai, já se alterou a constituição da família, os cientistas já cederam a isso, né? Porque a resistência já cederam, a sociologia, a psicologia, a psiquiatria já mostrou que os laços afetivos que unem as pessoas aos seus animais estão no mesmo patamar que unem as pessoas aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos. Portanto, já Isso está já nesse tem o patamar. apoio da Associação das Famílias Numerosas ou não? Eu acho que não. Eu acho que a Igreja Católica a reagir aos assuntos sociais está ao nível do, não sei, mas tem um atraso assim muito significativo. Portanto, daqui a 300 anos, se calhar, eles vão pensar nisso. Mas como é que vês isso? Ou seja, há muita gente que substitui o ter filhos por cães, não é? Cada vez Eu acho que não é acontece um bocadinho. substituir. E essa equivalência e as pessoas que tratam os cães como pessoas ou como bebés, Uma e antropomorfização. vês isso como também pode ser perigoso, não sei? Ou seja, a pessoa trata muito bem o cão, mas trata-o quase como uma pessoa, não é também um bocadinho tentar humanizar o cão? O que é que tu achas que é tratar como uma pessoa? Não sei. Posso dar um exemplo? Sim, dá. Segundo o que eu sei, obviamente se calhar todos vão esperar, que é, os cães necessitam de rotina e de disciplina e de exercício, não é? Ou seja, quando eu digo Como disciplina... aos humanos. Exatamente. Exatamente. Mais ou menos, mas sim, mais ou menos. E se calhar há pessoas que, quando por exemplo, já viste isso, já deves ter visto, não é? Pá, cães que são, não sei se o termo é mal comportados, mas que... Como as crianças. Como as crianças, exatamente. Pronto, tens aí a tua resposta. Sim. Então, o que estás a dizer é que nessa antropomorfização, É uma não sei palavra dizer, do caraças. não é? Se tu antropoformizas mal, ou seja, se não dás essas necessidades básicas ao cão, que faz com que o cão esteja muito mais satisfeito, não é? Um cão que faz exercício, que tem as suas rotinas, que estás a contribuir também para a infelicidade do cão, não é? De certa maneira. Sim, andar constantemente com ele ao colo, por exemplo, Eu aquelas já- senhoras que andam com o cãozinho sempre ao colo. Olha, eu já fui muito crítica sobre a Essa coisa, dos animais, principalmente porque me chegavam algumas que pintavam o pelo aos cães, pintavam-lhes as unhas, unhas, sim, vestiam-lhe roupa, punham-lhes brilhantes e eu tinha assim uns ataques de nervos e dava-me para a estupidez. Mas depois de ler muito, comecei a perceber que aquilo não é um fenómeno com os animais, é um fenómeno social humano e os animais são apanhados nessa teia. E também comecei a observar que os animais têm muito o comportamento que os humanos têm e se o humano tiver uma cria humana, tu vês que o cão e o puto são parecidos em muita coisa. Portanto, o que vem é mesmo do tutor, é ali do adulto ou da família ou da estrutura social familiar que aquela família tem, que depois transporta isso para os cães e para os seus filhos. E o comportamento basicamente é em linha. Famílias muito disfuncionais, violentas, agressivas, o animal normalmente quando vem ao consultório é agressivo e violento. Pessoas muito ansiosas têm animais muito ansiosos. Ainda há pouco tempo deu-me também para a parvoíce e mandei um senhor ao psicólogo depois de ver que o cão era um ansioso já a passar ali a borderline,
mas era por causa do senhor. Ele estava a imitar os comportamentos do senhor. E o senhor só via problemas, era no cão, e depois ele disse, meu, o problema está em si, é insuportável, não está sossegado um segundo, senta-se, levanta-se, não, isso está em si. Se você não se tratar assim, o animal está a crescer, porque ele era um cachorrinho, vai ser insuportável. Mas isso o senhor tem que ir ao psicólogo e tratar-se, e depois de se tratar é que o cão vai ao treinador e também se calhar um comportamentalista, que nós costumamos brincar que são os psicólogos do cão. Mas há um elemento genético também comportamental nos animais, nos cães, não é? Mesmo dentro das próprias ninhadas não existe cães que são mais nervosos. A ciência já está a deixar cair esses argumentos, também comparando com a nossa espécie, não é? Que se acreditava muito que onde tu nascias era tudo e o intrínseco era quase nada. Agora a ciência já está a virar o bico ao prego, não é? Já está a dizer que se calhar é 50-50, 40-60, ainda não sabem muito bem. Eu acho que ainda andamos todos na idade média de ter consciência de quem é que nós somos, a nossa própria espécie, e ao mesmo tempo já nos relacionamos tão intimamente com outra espécie, como o cão e o gato. Portanto, acho que quando nós soubermos mais sobre o nosso próprio comportamento enquanto espécie e a nossa consciência enquanto espécie, vamos perceber se o que nós estamos a fazer aos animais não é exatamente a mesma coisa. O que tu estavas a dizer, eu estava-me a rir porque estava a dizer era saudável fazermos exercício físico, comemos bem, termos rotinas, é tudo muito saudável, mas depois a malta gosta de ver séries, está com o rabo no sofá, mandar vir o Uber Eats, não é? E a disciplina, só aquela mesmo que te obrigam, que é cumprir os horários do trabalho, etc, etc. Tudo o resto, todos nós, correr, eu devia ir correr 1h30, mas está um frio do caraças, se calhar vou ficar aqui só com umas piugas calçadas. E depois passas isso para os animais também, e eles passam a ter esses comportamentos. E eu observo isso. Agora, é verdade que todos eles têm uma personalidade diferente, novamente, como nós. Têm formas de estar, de ver. Eu vejo animais que são muito contemplativos, gostam muito de observar. Há outros que são os psychos, estão sempre acelerados e querem a próxima bola ou querem excitação. Outros não querem sossego. Eu tenho 4 em casa e todos eles são muito diferentes uns dos outros. Um é muito individualista, não quer cá conversas com mais ninguém e tal, e amua. Quando nós pensamos pelo menos nestas duas espécies, e que já estão tão envolvidos com a nossa própria existência, eu só vejo coisas semelhantes a nós. Também por isso, não é? Porque eles às tantas já fazem parte aqui da nossa estrutura social. Sim, eu quando estava a dizer, ou seja, faz-me alguma confusão às vezes, e a minha mãe, por exemplo, é um bocadinho assim. Apesar dela não ter cão, mas fica com o Azai, já tivemos outro cão. Engorda. Não é tão, mas é o ter demasiada pena, ou seja, está ali deitado no chão. E eu, é um cão, ele não está a sofrer. Claro que ela está na cama e na minha casa está no sofá, mas tiver que estar ali, está mas com isso é com porque frio, ela é avó. Sim, mas é. Ou as pessoas que não saem porque não conseguem deixar o cão em casa. E apesar do cão ficar a dormir o tempo todo, aqueles cães que ficam ansiosos, eu percebo, tens que fazer alguma coisa em relação a isso porque o cão está a sofrer. Agora, eu quando deixo uma câmara, a minha cadela está, se ela estiver sozinha em casa 6 horas, está 6 horas a dormir, está zero ansiedade ali. E portanto não me custa, mas eu conheço pessoas que deixam de ir jantar, deixam de ir aqui porque não querem. Mas se calhar é porque aquilo não era muito importante e tem uma desculpa. Não sei. Olha que eu não sei. Acho que as pessoas que dizem, por exemplo, que ter um cão é uma prisão muito grande e que a vida muda tudo. Eu acho que é se tu tiveres esse comportamento, não é? Se tu tiveres alguém que deixas o cão, eu conheço pessoas que não deixam o cão com outra pessoa. De confiança, amiga, porque depois não sabe bem dar a comida, depois não vai passear, depois não sei o que é. Se essa pessoa precisa de ajuda. Ficam aqueles pais obcecados com os filhos, que também há, não é? Também há. Eu acho que a tua mãe é um bocado aquela fase, se fosses tu que estivesse lá sentado, o primeiro, não é? Coitadinho, o menino tem que ir para o berço, tem não sei o que, o teu irmão já o deixou andar. Por acaso lá, não, até acho que foi mais ao contrário. Não, foi mais ao contrário. Isso é o síndrome de. O meu irmão ainda foi mais protegido, acho eu. Foi. Sempre uma galinha comigo também, mas com o meu irmão também acho que foi mais. Foi. Agora transfere isso para a Zaya. Há alguma. Mas eu gosto. Eu acho formidável a relação, especialmente dos cães e dos gatos, ou seja, a relação interespécie, não é? Colaborativa, ou seja, de afeto, de amor. Existe algo no reino animal, fora destas 3 espécies, existe alguma coisa parecida? É muito normal. As relações colaborativas na natureza são
muito, como as homossexuais, são muito normais, fazem parte da existência de tudo. As espécies colaboram entre si desde sempre, tanto as vegetais como as animais, como os insetos, como tudo, como os fungos. Nós é que temos o olhar mais apurado para os cães e para os gatos porque eles estão mais na nossa casa, mas todos colaboram entre si para algum objetivo em comum e às vezes até só para o afeto. Há vários estudos feitos com primatas e a relação, o afeto que eles transmitem a cão e a gato quando introduzido naqueles estudos que se fazia muito na década de 90, em 2000 ainda se fazia, mas 80, 90 foi o pico desses estudos, onde tinhas primatas em cativeiro, em zoológicos, e depois introduzias um cão e um gato para ver o que é que acontecia. E via-se que havia todo um afeto, uma dedicação daquele primata para o cão e para o gato, e tentou-se fazer algum paralelismo com esta nossa codependência de cães e de gatos. Depois não chegaram a grandes conclusões. Mas quando observas as espécies na natureza, há sempre relações colaborativas interespécie e às vezes entre predadores, que é muito engraçada essa parte. Mas não há aqueles, ou seja, que aceitam quase como membro da família, como nós fazemos também. Sim, também sim, tens? sim. E há adoções, é muito comum a adoção. Sim. Ou seja, Não viste a história do Mowgli? O macaquinho que adota uma cria de tigre ou uma coisa assim. Ou às vezes um grupo de baleias que adota um golfinho deficiente que foi corrido de lado. Essas coisas cada vez são mais comuns. Dizem que as baleias são melhores que os golfinhos. São melhores pessoas. Eu acho que há uma explicação científica, porque aquela alteração, naquele caso, a alteração da barbatana fazia com que ele nadasse mais devagar. E as baleias são mais lentas. Elas não são mais lentas, elas põem o turbo, adeus os golfinhos. Mas tiveram ali, eu acho que foi algo. O estudo acha que foi alguma que teve uma perda de uma cria, etc. E desenvolveu ali novamente, empatia por aquela espécie e para aquele grupo não lhe fazia espécie ir mais devagar para ele conseguir acompanhar. O grupo do golfinho andavam sempre a ripar, são roazes, têm carpados e coisas assim, e deixaram-no para trás. Estão sempre em alta, estão sempre contentes. Muito bem, agora ia perguntar uma coisa qualquer. São os pastelhados da natureza. São os pastelhados da natureza, os golfinhos, sim. Os golfinhos são... Camilo já está a proteger o estúdio. Já está. Está a ouvir barulhos e a proteger. Portanto, também é um bom cão protetor de casa. Há um conto muito interessante de um dos tipos que é considerado um dos ideólogos da bomba atómica. Como todos os ideólogos, depois se arrependeu plenamente da ideia. Ele escrevia contos de ficção científica e 4 golfinhos tornam-se tipo... Os humanos descobrem que eles têm uma linguagem especial, eles são sábios e são os 4 golfinhos que resolvem todos os problemas dos humanos num conceito de sábios. Estamos muito prestes a decifrar a linguagem dos golfinhos e das baleias com a inteligência artificial e perceber realmente se eles têm uma comunicação tão complexa como se pensa, não é? Acho que é muito mais complexa do que se pensa. Sim. Porque eles conseguem ter... Nós comunicamos como? Por voz. Acabou. No máximo por escrita. Está feito. Também não desvalorizo sendo no máximo por escrito, é uma invenção inacreditável. Por gestos, também dá por gestos. Sim, mas a escrita é uma invenção fabulosa. Sim, tens razão, mas a cena de mandar sons tipo, que conseguem atravessar um oceano. Claro. Fisicamente, tens um sonar para isso e pá, a minha cabeça rebenta com isso. Sim, mas nós temos telemóvel, eles não têm. E temos eu posso ligar a qualquer pessoa a falar. E satélites. Consegues falar para o mar profundo? Não consegues. Eles conseguem. Por acaso, numa entrevista, perguntaram ao Richard Dawkins, acho que lhe perguntaram se houvesse uma civilização extraterrestre, o que é que ele acha das características dos animais que haveria, e ele disse, uma das coisas que deve haver certamente é visão, ou seja, os animais têm que ter capacidade de alguma forma, e outra era o sonar também, porque é outra forma de comunicação. E achei isso interessante, não é? O que é que... Às vezes não precisas de... Há algumas espécies que não têm visão porque o sonar é tão desenvolvido que não precisa. O morcego, não? O morcego vê. Mas acho que as formigas, não quer dizer nenhuma alarvidade. As toupeiras, como é que elas veem? Não veem? Só ouvem, não? Só cheiram. Acho que as toupeiras têm lá um sistema qualquer um bocadinho alternativo, porque elas não têm olhos exteriorizados por causa das terras e não sei o quê, mas acho que há uns circuitos quaisquer. Mas existem mesmo animais que têm ausência total da visão e que aquilo vem em forma de coisas, não sei o quê, então, e na cabeça. As ratazanas que estavam no convento de Mafra, eu sempre ouvi dizer que já nem tinham olhos para visão. Aqueles mitos depois vão passando e passando. Sim. Eu durante montes de tempo tinha medo de ir ao convento de Mafra porque as histórias que eu ouvi eram radioativas e comiam pessoas. E caíram aquilo para lá um soldado e foi comido.
que foi comido. Sim. E a aquilo- Bayer fez um estudo para desratizar aquilo, tinha que atirar as pessoas num raio de 60 km. E o meu pai também me assustava com isso, a dizer, e elas andam a comer aquilo tudo por baixo, e a gente um dia vai lá a passar e aquilo E cai cai tudo lá tudo, para dentro. é. E eu já nunca queria lá ir. E, ou seja, ratos são importantes. Qual é que era o animal, tu que és uma defensora de todas as espécies, tu és vegan? Sou. És vegan? Sou, estás Vegan sempre a gozar mesmo? comigo. Sim, exato. E merecido, merecidamente. Mas qual é que era o animal que se podia extinguir à vontade? Tinhas que eliminar um animal? Eras Eu sei. obrigada a Ai, eliminar não. uma espécie e tinhas A que eliminar? nossa. A nossa? Sim, se eu tivesse que escolher uma espécie... Sim, mas tens eu ia- filhos, não sei o quê. Não Pá, tens, morreram os sim, teus filhos. mas é o princípio do que era melhor para o planeta. E nós somos a única espécie que destrói o único ecossistema que nos pode dar continuidade de vida. Portanto, nenhuma outra faz isso. Cuida do seu ecossistema, Os contribui gafanhotos? para... Não? Não. Somos a única. Até agora não se descobriu mais nenhuma. Portanto, eu acho que se era para mandar à vida, era para mandar à vida. Mas antes disso, tipo, não se pode, um mosquito, não se Mosquito. pode. O mosquito não é importante para o ecossistema. Não. Tem a sua utilidade. O problema dos mosquitos é que nós somos tantos que depois eles acabam por ser vectores de doenças zoonóticas, não é? E Os mosquitos, não sei, podem dar-te cá de umas férias de verão. É só o que eu tenho a dizer. Estás ali a beber uma cerveja Estás na na varanda, esplanada. estás numa Ainda há esplanada, pouco de tempo repente estive tens os na Comporta. tornozelos todos inchados. Ainda há pouco tempo estive na Comporta à noite a ver um grande pôr do sol super romântico, abri a boca e entrou para aí uns 350. É verdade, são gajos chatos. Então não és 100% vegan. Exato, comi Comeste mosquitos. Mas foram eles que Ok. se suicidaram. Tu és vegan. O que é que... Sou uma vegana imperfeita, porque eu não gosto nada dessa coisa da superioridade moral do veganismo, porque eu não sofro desse mal. o que é que tens a dizer às pessoas que alimentam os gatos com uma dieta vegan, sendo que eles são carnívoros? Não tem problema. Não tem? Tens é que ter cuidado com a taurina. Tens que dar um suplemento que é a taurina. O resto não tem problema. A ciência Mas já isso não, tratou disso. isso não é subverter... Achas que um gato dentro de casa também já não é subverter qualquer coisa? Um predador de topo, né? Está dentro de casa, um felino que é uma máquina de matar e está dentro de casa. Já está virado, já está vegan. Os meus animais são vegan, por isso. Eu acho que a gente pensa muito sobre problemas, que já criámos outros muito maiores, mas depois agarramos ao... Mas não concordas que a maioria das pessoas, se calhar é as histórias que chegam, que tenta que os animais tenham uma alimentação vegan, que não o fazem bem. E, portanto, mais vale não o fazerem, porque os cães vão estar cheios de problemas. Epá, eu tenho cães e os muitos gatos. cães com problemas, tenho muitos cães com problemas de obesidade e secundários à alimentação em excesso de proteína, e eu ainda não tenho nenhum doente que chegou lá porque é vegan e foi mal introduzido a alimentação. Ainda não me aconteceu. E olha que já nisto há uns Morreu tempos. antes de chegar às mãos, morreu em casa. Tenho muita gorda. Nós já, aqui, Sim, nós também já é falámos verdade. aqui várias vezes que provavelmente daqui a 50, 100 anos, quando se fizer aquele exercício que todos nós fazemos, retrospectivo de Nós aqueles fazemos. gajos eram uns bárbaros, não é? Tu olhas agora, daqui a 200 anos, falas da escravatura ou falas da crucificação, ou o que seja. E provavelmente a forma como nós tratamos os animais para a alimentação será uma das coisas que mais... O Harari diz isso, não é? Que o que nós estamos a fazer é, em termos de percentagem, de números, é muito pior o que nós fazemos às outras espécies do que fizemos à nossa própria espécie. E que daqui, não sei se será 50 ou 100 anos, como tu dizes, ou ele diz, mas eu acho que nós vamos fazer uma retrospectiva e vamos pensar como é que foi possível todos estarmos tão... É porque eu vejo pessoas que são boas pessoas e que não têm instintos violentos e que não são egoístas, embora nós sejamos todos um bocadinho egoístas, mas depois quando tu tocas neste tema, a Sandra não me fosca, a tourada não, a caça não sei o quê, tratem lá bem os animais, mas eu quero continuar a fazer um churrasco e enfardá-los e comer umas asinhas de frango e não sei o quê. E dizem-me aquilo lá do fundo, não é? Mas tirando a parte lúdica de comer um bom bife, que existe e as pessoas comem bife, gostam de comer bife, Sim. é parte disso. E portanto, se calhar suspendem os tais princípios que aplicam à tourada. É ética seletiva. não é? Ética seletiva. Sim. Mas um exemplo mais concreto, que é, tu tens um filho pequeno. Sim, E eu tenho. E o pediatra diz-te, olha, desenvolvimento cognitivo serve
Exato. Não há nada, Aconteceu-me isso tudo. nada que substitua a proteína animal. Aconteceu-me isso tudo. É. Sim. Pá, eu tenho dificuldade em não dar borrego ao meu filho. Estás Eu a perceber? nunca daria o borrego ao Ok. meu filho meu. Principalmente porque Biológico? a introdução É. de animais que ainda estão no pico do desenvolvimento de doenças, a introdução da alimentação desses animais em crianças que também ainda estão a construir completamente todo o seu físico, toda a sua estrutura, se tu vais introduzir um animal que tu não sabes que doenças é que pode ser portador, portanto as crias, na alimentação de outra cria, a potencialidade de dares alguma coisa que pode alterar e pode contribuir para aquela criança ter doenças é gigantesca. E isto não se fala, porque a indústria não deixa. Mas se uma pessoa... a minha filha era vegan no meu ventre e depois quando nasceu eu insisti, a primeira guerra foi logo passado 1 hora de a parir, porque ela estava toda drogada e não pegava na mama da mãe. E veio uma senhora enfermeira e disse, pronto, agora vou levar, ela tem que levar aqui um leitinho de suplemento. Eu disse, não, olha, não lhe dê leitinho nenhum suplemento porque eu não quero que ela tenha contacto com proteína animal. Mas se ela não pega aqui na maminha, a gente vai já pôr uma sonda no nariz e suca lá para dentro. Eu disse, não, isso não vai acontecer. E comecei a argumentar com ela. E a senhora diz-me o seguinte, que é aquelas coisas para matar, não é? Olha, pois a menina vai ter aqui um pico de glicémia, depois fica com algum problema, fica com uma lesão cerebral e depois a mãe é que sabe. E eu pensei, isto em verdade não se faz. Isto não se faz a ninguém. E depois eu disse, olha, desculpe, eu sou médica veterinária e quero argumentar comigo sobre isso. E então vai buscar um glucómetro e nós vamos lhe tirar a fazer aqui o teste para ver se ela está com algum pico de glicémia e vamos monitorizar. E se está com esse receio, traga-me soro. E vamos já fazer um soro à criança, se ela acha que existe esse receio. E depois ela começou-se a passar um bocado e disse, então vou chamar uma pediatra para falar consigo. Pois, é melhor. Mas estás a ver, é logo esta... terrorismo, não é? O meu marido, que não é da área, estava-se a pescar todo e a ter já coisas a dizer e eu, Sandra, vê lá, se calhar isto é um bocado diferente, eu não sei, elas devem saber o que é que estão a fazer, não é? Pronto, um leigo. E eu disse... Mas sim. Desculpa. Não, estava a falar da questão de... Estávamos a falar dos gatos. O homem não é... O homem, ou seja, a espécie Homo sapiens não é tendencialmente omnívora, ou seja... Então, há uma evolução, não é? Nós, efetivamente, os estudos mostram que tu passaste de Neandertal para tatatá, e que a proteína animal, a ingestão da proteína animal teve ali uma importância e que está estudada. No desenvolvimento do cérebro, como nós especialmente a cozinhada. Exato, Sim. e também a redução de doenças com a história da introdução do fogo, etc, etc. Mas tu já passaste essa fase, já somos sapiens há muito tempo e não há uma grande evolução significativa, até alguma regressão, Sim, ultimamente há casos, alguma sim. regressão. E hoje em dia está provado, a ciência diz, os médicos dizem que as maiores doenças, não é? As causas com mais altos índices de mortalidade está associada à ingestão em excesso de proteína animal e não excesso de proteína vegetal. E que quando tu tens uma doença oncológica, das primeiras coisas que te dizem é tem que retirar os laticínios e as carnes e não sei o que mais. Alguma coisa está lá, não é? Portanto, na generalidade, os médicos todos concordam com Mas isto. estás a falar em consumos exagerados, imponderados. E de proteína processada Sim. muitas vezes, O que não é? tu É comes totalmente hoje em diferente dia é comer um bife. processado. Mas Não, porquê? não é nem Comer tudo, um nem bife tudo, de desculpa. grass-fed, Ou já- de não De sei o quê? quê. Das vacas japonesas massajadas e sem antibióticos? Não precisa de ir aí tanto, mas Tu já foste alguma vez a uma exploração que eles chamam de... eu não estou a dizer que eles estão bem e que o processo é bom, não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer do ponto de vista de bem-estar. Estou a dizer o que é que se faz àqueles corpos para depois de chegarem à mesa. E para depois de um processo de crescimento super rápido, com uma data de coisas e para evitar doenças e estão todos aglomerados e a subpopulação sabe-se em todas as espécies o que é que acontece. Eu quando estava a tirar o curso já não comia carne e lembro-me de estar nos matadores e pensar como é que as pessoas comem isto? Isso é terrível. Sim. Não, isso é Mas horrível. imagina Não é pelo sofrimento, do ponto de vista médico, como é que isto é permitido Mas legalmente? mas Imagina, tens um animal que tem um tumor aqui, aquele animal não vai para desperdício, tira-se o Vai à tumor e volta, segue. sim. Estás a perceber? Tipo, isto Mas é... imagina que tu conseguias suprimir o sofrimento animal e as questões sanitárias e médicas que tu estás a dizer. Tu concebias, portanto, obviamente o que aconteceria era que terias que reduzir Carne no laboratório? drasticamente o consumo de proteína, não é? No mundo, porque hoje em dia
Quer dizer, na geração do meu avô, se ele comesse carne uma vez por semana, era um pau. Certo. Hoje em dia as pessoas comem carne 2 vezes por dia. Mais o lanche, o pequeno almoço Mas- de e com os fiambre. fiambres. Estou a ficar com Mas fome. imagina que tu conseguias suprimir não só o sofrimento, como as questões sanitárias e médicas. Tu concebes uma sociedade em que os animais tratados... Eu? sim. Não. Ou seja, tu achavas que a população mundial ninguém deveria comer carne, proteína Eu animal. acho que não faz qualquer sentido a nossa espécie, Sim. com a informação, com o que nós temos à nossa disposição, manter uma alimentação baseada no sofrimento de outro ser. Sim, mas conseguias suprimir isso, ou seja... Como é eram- que tu suprimes o eram- sofrimento? eram- Anestesiavas? sim. Não, Como mas- aos suíços que põem dentro de uma câmara de gás. É sentarem a contar. Você estava a contar? Estão ali a passear, uma vida tranquila, de repente, pá, Morriam. Pumba. Um amigo Morriam, meu dizia: caíam, de "Epá, ataque isso foi só cardíaco." comer animais que morreram de morte natural. Já... Também é verdade. Boa sorte. mas terias um problema, que, ou seja, se suprimires a proteína animal, tirando a parte das sociedades que têm superabundância, e havia muita gente que ia passar fome. Será? Não será? Já pensaste nisso? Não sei. Imagina. A produção de soja, 60% a 70% da produção de soja é para alimentar animais. Os animais ocupam áreas que poderiam ser terra fértil agrícola em áreas gigantes e normalmente em países subdesenvolvidos, onde existe mais índices de pobreza. Se tu tornasses aquelas terras aráveis, onde as pessoas pudessem tirar de lá a sua alimentação, não seria mais justo do que andarmos a comer todos hambúrgueres e picanhas e maminhas que vêm não sei de onde e não sei o que mais, e a fazer bilionários na indústria pecuária e na exploração pecuária. Mas também, ou seja, podes mitigar o sofrimento animal, mesmo que toda a gente passasse a ser vegana, para haver toda a plantação de tudo que era preciso para sustentar, ia haver muitos milhões de animais mortos, seja com o uso de pesticidas, com desflorestação, com espaço. Isso é com... como nós concebemos as coisas, percebes? Nós só conseguimos Se calhar hoje em fazer dia uma isso plantação de abacate tem mais Porque sofrimento animal do que comer uma vaca. porque, novamente, o ser humano, com toda a informação que já tem disponível, não consegue pensar nas coisas. Está mais do que provado que a monocultura é péssima. Sim. E nós insistimos na monocultura, rebentamos com os solos. Está mais do que provado que nós não devíamos revirar os solos. Tu dizes isto ao agricultor, agora já não começa a haver uma nova linha de agricultores que ouve a ciência porque percebeu que tem retorno financeiro com isso. Mas a maioria deles diz logo que não. Ou seja, nós para resolvermos um problema arranjamos outro, em vez de encontrar soluções, porque tu tens projetos incríveis no mundo todo, onde te fazem as culturas biodiversas e a fartura e a abundância que advém dali é gigante e cai abruptamente a necessidade de pesticidas e a introdução de químicos que não é preciso. A natureza tem os seus próprios pesticidas, não é? Nós podemos trabalhar com isso, mas requer, além de conhecimento, paciência, que é uma coisa que o ser humano não tem. E estamos muito naquela do é tudo assim ou assado, ou assim ou assado, pronto. Voltando só aqui à coisa de não precisarmos de proteína animal ou de gordura animal, eu acho que até mais cá há gordura animal do que proteína animal, que dizem que em termos hormonais e não sei o quê. Se não precisamos, porque é que todos os veganos que eu já conheci na vida têm anemia? Isso não é verdade. Já tiveste anemia? Já tive, mas Pimbas. espera. Pimbas. Porque tinha hemorragia ativa, só por isso. Não interessa. Olha, não interessa. Eu conheço muitos veganos profundamente saudáveis. Não estou a Quer dizer dizer, que depois... saúde mental, vá, Sim, mas sim. não, isso não Mas é verdade. é comum. É que eu Mas conheço a mesmo, não é anemia- brincadeira, a anemia- conheço 5 ou 6 veganos, Olha- todos eles têm anemia crónica. Mas porque comem mal como uma merda. Ou porque precisam normalmente de suplementação. Mas- Tu tomas suplementação? Não, a ciência já diz que tu não vais buscar a ferritina ou não retens a ferritina em cadáveres. Porque Mas aquela as ferritina... B12, não é? Acho A eu. B12, que podes ir buscar muito, ou outras coisas plant-based. Como, por exemplo? Vamos ensinar aqui aos veganos anémicos. Lentilhas, o tofu é uma coisa maravilhosa, o tofu é uma coisa muito boa e dá para fazer muita coisa, se for bem cozinhado. Soja gosto de tofu, não. A lentilha, pô, olha onde Mas tu a vais soja buscar e- o ferro e a beterraba e as Sim, coisas sim. Mas a roxas. soja e o tofu também não são uma monocultura que anda a destruir Tens muita razão. selvas e... Porque novamente o homem isto agora vai tudo aqui, é tudo soja,
soja, que isto é que está a dar dinheiro, não é? Ou isto é tudo cacau, porque agora há esta coisa de... A minha questão é, ou seja, eu não sou facilidade. engenheiro agrónomo, portanto não posso estar aqui a dar Olha opiniões. que pena, tinhas andado na agronomia. Sim, exatamente. Agora, e uma patilhinha até aqui. E um colete por cima de uma camisa aos quadrados. Exato. Mas E depois à noite... a minha intuição diz-me, ou seja, durante séculos, um dos problemas da subsistência era a instabilidade ou a incapacidade do desconhecimento científico para ter culturas suficientes para alimentar as populações. E de repente havia... Também o facto... Século XIV, XV, XVI, havia uma seca, havia um período e morriam pessoas de fome, e grandes porquê? fomes. Porquê? União Soviética, milhões morreram à fome. Porquê? Sim, crise, Porque sim. tinhas que entregar 60% ao proprietário da terra. Sim, mas não só por isso, ou seja, não tinhas conhecimentos suficientes para, de alguma forma, debelar problemas climáticos, não é? Hoje em dia tens mais. E muitas dessas formas não são as melhores, não é? Como nós falámos aqui, de pesticidas, monocultura, o que seja. O que eu estou a dizer é, nem tanto mar nem tanta terra, é claramente o sistema que nós temos hoje é insuportável, é cruel, acho que muitas pessoas se vissem como é que os animais são tratados, transportados e mortos, se calhar repensariam 2 vezes na quantidade de carne que comem todos os dias. Mas também, mesmo tendo em conta o que sabes sobre a ciência, não é utópico pensar que pode haver cada pessoa tem a sua horta e pequenas culturas, enquanto todo o mundo, países, por exemplo, como a Nigéria, que tem neste momento 200 ou 300 milhões de população, em África e outros países, que é insustentável pensar que se pode alimentar uma população de 8 mil milhões de pessoas com pequenas culturas ao seu redor. Eu acho que nós temos aqui vários problemas que tu afloraste. A primeira é que realmente os humanos agem a mais. Eu não percebo estas teorias das famílias numerosas. Era matá-los, não é? Era isentar, tem filhos e pagam menos água. Foi uma pandemia fraca. Foi fraquinha. A natureza já não sei. E a dizer que precisamos de aumentar a população, isso não, é só naquela ideia estratégica do crescimento, exatamente, do crescimento sem fim, é só este o objetivo, mais nada, pois um dia deste não há água, não há nada, porque somos demais e já somos demais, não é? Eu acredito que a natureza acaba por um dia destes equilibrar e mandar uma pandemia a sério, isto indireita-se. Ainda por cima, a próxima pandemia a sério, mais de metade não se vai vacinar. Portanto, vai morrer bué da gente. E vai morrer numa parte, pronto, olha, é assim, é a escolha deles, é a escolha deles. Sim. Não era mal pensado. Pronto, afloraste esse tema, que a subpopulação em todas as espécies é um problema grave e normalmente a natureza introduz uma coisinha para resolver aquilo. E isso era bom, nós introduzimos o controlo da natalidade mais acentuado, obviamente respeitando sempre os direitos humanos, mas pensando que os direitos humanos também devem ser coletivos e não só individuais. E há aqui um problema que a nossa sociedade tem, que é os direitos humanos, é tudo muito bom, que é enquanto é aquilo que se convém, mas por acaso aquilo é um bocadinho desconfortável, ou não vai bem dentro daquilo que tu pensas, mas chatice do caraças, não é? Direitos humanos, espera aí. Os direitos humanos e o problema de nós não conseguimos chegar a consensos para travar as alterações climáticas também é um bocado isso. E isso é o maior direito humano, é o direito de poderes respirar daqui a 10 anos, é o direito de teres água potável, etc. E eu não acho utópico. Eu acho que hoje em dia tu tens recursos, dinheiro e formas de fazer coisas como nunca tivestes anteriormente na história da espécie humana. Não há vontade política e quem detém os grandes recursos quer só uma coisa, é aumentar os seus recursos e o seu poder. E não em pensar que dando $100 para aquela aldeia ali, podem ter água potável, com umas pastilhas em não sei o que mais, e depois a partir daí já têm mais força, já podem começar a fazer uma agricultura de subsistência e isto alastrar a vários sítios. Tu não consegues convencer as pessoas de uma coisa tão simples quanto isto. Portanto, convenceres o planeta inteiro que nós tínhamos que reduzir, usar menos roupa, ser mais racionais, menos egoístas e não gastar dinheiro em coisas tão estúpidas. Isto, eu acho que é completamente utópico, eu estou contigo. Pois, quando estavas a dizer utópico, não era que não fosse possível fazer, mas no sentido em que como está organizada a estrutura económica, tens toda a razão. Quando tens, tu vês, por exemplo, no Brasil, o que eles chamam de agronegócio, aquelas megas famílias. Agromáfia, sim. Que é muito difícil, é bastante desencorajador. Aqui também há, só é menos. Mas, também há, o agrobeto mafioso também há. Sim. Porque o que eu acho que é um bocadinho
é muito difícil pedir a pessoas, né, em Portugal acho que são 2 milhões de pessoas que levam menos de 1.000 euros para casa, que essas pessoas tenham, que uma das prioridades delas na lista seja ir ao supermercado e, não vou comprar frango, que é tão prático e está aqui e é barato e não sei o quê, e vou comprar aqui, deixa cá ver as lentilhas tofuzito. e o tofu que é caro, então se for biológico e não sei o quê, fruta biológica ainda é mais Mas não caro, é é. muito difícil. Não é mais caro. A alimentação plant-based não é mais cara. Tu teres Mas é soluções menos já prática feitas também, não é? é que é mais Sim. caro. Não é? Agora dá-te mais trabalho. E é isso difícil verdade. pedir a essas pessoas que tenham isso na Não, prioridade, tudo não é? Tu tens que resolver difícil. uma série de problemas antes Sim. para um dia conseguirmos chegar a esse ponto em que é tipo, olha, o sofrimento animal agora realmente não faz sentido e não faz. É verdade. Mas já agora, só para terminar, se calhar aqui, não sei, depois passamos para outros temas, começaste por falar mal dos caçadores. Muito. Não é melhor, dentro do mal do sofrimento animal, Tive essa conversa há pouco tempo. tu matares para comer, Sim. mesmo que tu estejas a matar para comer porque te dá prazer matar, porque eu acho que um caçador tem sempre isso, mas não é melhor do que comprares um frango que teve preso a vida toda? Completamente. Mas quero dizer o seguinte: a caça, hoje em dia, principalmente na Europa, não tem nada a ver com subsistência. Eu acho que nós temos 100 e não sei quantos mil caçadores registados. Se tu fores perguntar quantos deles comem ou o que é que levam, é muito redutor. Então o que é que eles fazem com os animais? A grande maioria da caça é deixada, depois vão lá, dão uns selos dados pela DGAV e aquilo vai para salsichas e para venda e não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, é Alguém ganha desporto. com aquilo. É desporto. Eles próprios dizem, é uma atividade sócio de lazer. E não Mas vai sei ser o quê. comida, aquela carne. Alguma sim, outra vai para a ração disto, outra fica para lá, percebes? Não há, o íntimo, as pessoas não pagam milhares de euros para irem para a África matar elefantes e leões para Não, comer. aí acho que é diferente. Mas aqui é a mesma coisa. Havia uma maluquice que em ir lá para cima matar os cervos, não é? Os bambis. Eles não iam comer os bambis e depois esta Porque coisa... é tão bom, é tão docinho. Porque também tens aqui uma questão sanitária, não é? Porque estes animais não são desparasitados, não são isto, não são aquilo, podem ser portadores de uma data de zoonoses que tu não sabes se... É passar bem. Tens de passar Não bem. é bem assim, não é bem assim, tal como a história dos javalis. As indicações todas sanitárias dizem agora é para as pessoas não comerem os javalis, matam-nos e depois fica... Olha, comia para a semana passada, já vali. Ai, Estava bem bom. bom. Estava bem bom. Sim, mas essa questão de se alguém tivesse que se dar ao trabalho de ir procurar o que caçar para comer, Exato. só comia essa carne, depois não podia ir na semana seguinte ao continente Sim. e comprar Isso. McNuggets nem nada do género. Mas ter que caçar para comer, tipo, Isso. caçar o cervo, ter lá não sei o quê, eu admito isso. Acho que Eu também isso admito, acho mais que justo. é mais justo, é mais honesto e causa menos sofrimento do que a quantidade de comida, de carne que essa pessoa vai comer ao longo do ano, não é? E o sofrimento que isso implica. O porco foi transportado naquelas E como caminhões. é criado, não é? E como é criado, A mãe não é? dele que está Sim. a vida inteira numa jaula não se pode mexer. E tu podes dizer que o caçador, se for um bom caçador, que mata com um tiro, está a tirar sofrimento ao mundo animal, porque nenhum animal morre no selvagem uma morte durante o sono. Um tirozinho. Sim, mas é ou parte uma pata e morre à fome, ou é destraçalhado por um predador e fica ali às vezes o corpo a sofrer. Ou seja, há mais sofrimento. O mundo animal selvagem tem sofrimento inerente, não é? Que nós Sim, não mas isso olha que isso é nós a tentarmos romantizar. Sim, não estamos a antropoformizar outra Também, vez a questão também. animal, Sim, a mas questão do como é que sofrimento. o Bambi vai morrer? Eu- Vai ter uma morte Para tu horrível. teres uma sempre. ideia, uma vez eu resgatei um porquinho pequenininho que tinha só numa pata 6 tiros. Não é? Numa pata. Isso aqui é pontaria, é? Fónix, numa pata. Não, é o que eu estou a dizer, obviamente, quando fica ferido e sofre, aí é, mas se for, pronto, vamos imaginar que o caçador acerta sempre no coração. Mas e não é então assim, porquê é não. que os caçadores te causam essa expressão facial que eu me atreveria a dizer de repulsa, raiva e outras coisas? Preocupação, Ok. sabes? Eu acho que pensar que estamos no século XXI e que estas pessoas que vivem em telheiras se dão ao trabalho de gastar não sei quanto dinheiro em armas, em botas, em não sei o quê, e depois juntam-se com os amigalhaços e a competição entre estas pessoas, homens e também mulheres, mas a maioria homens, é ver quem é que mata mais, diz muito.
enquanto espécie. E eu há uns anos atrás escrevi um artigo onde comparava que a maioria dos caçadores fossem sujeitos a exames mentais, nós íamos perceber que havia ali uma motivação que não era nada boa e que se não houvesse consequências eram todas as espécies. E agora há pouco tempo nós tivemos um início de investigação que a elite europeia pagava para ir a Sarajevo matar pessoas e pagava mais se fosse crianças. E eu não me espantei nada com isto, porque eu acho que existe mesmo gente muito bem colocada e que tem feito um ótimo trabalho a defender o lobby da caça, porque eles até se espumam todos a defender os direitos do lobby da caça no Parlamento, e tu vês bem quem é que eles são. Não porque vão... Quem é que eles são? Olha, o PS, o CDS e o PCP, mas o PCP por outras razões. Agora o CDS e o PSD, tu vês bem que aquilo, por exemplo, baixaram o IVA à caça, não é? Coitadinhos, estavam a precisar tanto disso. Qual é que é a diferença entre o PCP e os outros partidos? Eu acho que o PCP, eu não defendo o PCP, para mim é impensável, nem sequer concebo o que é que se passa ali. Acho que a cassete parou algures. Mas percebo que como eles acham que são os defensores do mundo rural, okay, que estão a proteger aquele caçador que vai e mata umas lebres e umas coisas para trazer, meter na arca e alimentar a família. Eu quero acreditar que aquelas pessoas pensam assim, porque depois falam sobre a ecologia e também é só tiros ao lado, portanto eu quero acreditar que seja. Agora o PSD e o CDS não, é o lobby de uma elite que acha que tem o direito de arrebentar com a nossa biodiversidade para se divertir e para ter lá umas coisas em casa e para depois ter uns motivos para falar uns com os outros. Como um amigo meu me disse, o Laszlo, foi presidente da Disney muitos anos e ele era aficionado da caçada e ele tinha uma, como é que se chama? Não é quinta nem herdade, em África tem outro nome, e ele tinha lá uma... Fazenda? Não. Whatever. Onde as pessoas iam caçar e ele, porque aquilo na elite, na aristocracia europeia era uma coisa muito normal, estimulada, e ele cresceu com aquele estímulo. E aquilo, ele teve uma epifania, já um homem feito, acho que já era pai, quando ele numa caçada deu um tiro num elefante e o elefante veio ter com ele, olhou-lhe nos olhos e caiu-lhe aos pés. E ele agora tem 80 e tal anos e ele sempre conta esta história, e ele já contou várias vezes à minha frente a pessoas diferentes, chora, porque ele diz que é o seu maior arrependimento na vida foi ter contribuído para aquilo. E ele diz, mas isto, Sandra, agora pensando, era apenas e só para eu provar a minha masculinidade. Portanto, como é que eu matar outros animais me fazia parecer melhor perante os meus amigos príncipes e coisas então, assim. Então há esperança para alguns caçadores, nem todos eles terão desvios de comportamento. Olha, que eu já conheci 3. Um deles era sócio da SS Animal, voluntário da SS Animal, era um caçador daqueles, mesmo caçador que ia para aquelas caçadas, matava tudo e mais alguma coisa, e agora, sempre que vê um animal, lá vem ele e faz tudo, e uma vez até, ele matava muitos pombos turcás, e foi muito engraçado que houve um pombo turcás que lhe veio pedir ajuda e ele pensou, isto realmente quer dizer que as coisas dão a volta, eu agora que é impensável matar um animal, este animal confiou em mim para me pedir ajuda, tinha uma asa partida e lá veio ele com o pombo e operámos o pombo e depois devolvemos o pombo à natureza. Isso foi há uns anos. Mas eu tinha assada. Ele uma vez trouxe-me as fotografias da caçada, disse, mas o que é que achas que eu tenho aqui um ataque cardíaco ou uma coisa qualquer? Não, mas eu quero que tu vejas, eu era esta pessoa. E fez essa transição, muito através dos cães e dos gatos, é engraçado. Mas há alguma razão, vejo argumentos, não é? Acredito que obviamente cada um defende também os caçadores defenderão sempre essa narrativa. Há alguma como razão... os também. Sim, depois se jeito, não é? Eu estava a provocar. Não, mas há alguma razão, por exemplo, no caso das raposas ou de alguma espécie, que haja um descontrole populacional e que esteja... As berlengas, onde havia imensos coelhos e que esteja a dizimar outras espécies, não é? Porque há espécies invasivas e que realmente... Agora, não há espécies invasivas. Não há? Não há espécies então a vespa asiática? Isso não é... Então, há espécies introduzidas. Claro, sim, exatamente. Sim. E que depois, obviamente, encontram um ecossistema e é como os cágados, não é? Os cágados, coitados, estão em minoria porque estas tartarugas têm mais aptidão, são maiores, são mais rápidas, mais pertas, se calhar, não sei. E os cágados, coitadinhos, são um bocadinho menos perto. E elas é que estão a dominar e eles estão a desaparecer. Mas, agora, desculpa, vocês diferentes, mas isso é importante. Qual é que é a diferença entre um cágado e uma tartaruga? É toda uma diferença. Tu sabes? É uma espécie não diferente. Sei, mas é uma espécie diferente. Okay. É toda uma diferença. E depois, mesmo dentro das tartarugas, tens tartarugas terrestres, aquáticas, doces, salgadas. Mas é tipo o jacaré e o...
e o crocodilo, estás a ver? É mais Era ou aqui menos outro podcast. Ok, mas Fazíamos pronto, outro podcast então só peço daqui, desculpa. tá bem? Peço desculpa, sim. Na nossa biodiversidade é mais comum o cágado de carapaça listada, que está já na lista, na red list, como potencial de ficar extinto, porque efetivamente tem levado na boca até mais não. Porque aquelas tartaruguinhas que as crianças têm naquele aquário Isso com é a palmeira de problema plástico. do caraças. Exato. Olá, Isso, essa barbaças. brincadeira, Ah. essa brincadeira agora 10, 15 anos depois é só tartarugas em todo o lado que as pessoas depois pensam, olha, vou pôr aqui neste lago ou nesta ribeira e depois rebentam com aquilo tudo, percebes? Que é... Filha da mãe da tartaruga. Sim. Então, portanto, matar tartarugas e raposas não. Eu acho que o princípio é tu arranjas o problema, não é? E depois vais resolvê-lo ao tiro. Sim, isso eu Que como. é do Mas caraças. há essa necessidade, ou seja, do ponto Eu de vista da acho que biodiversidade, não. Eu acho que não, porque os estudos também já dizem. ou seja, a natureza tem uma forma depois de se equilibrar ela mesma. Não, ou não? nós podemos fazer. Ou tem que ser realojar. Isso demora muito mais tempo. Sim. Ou fazeres mesmo, por exemplo, com a história dos javalis. Os javalis fazem reprodução em stress. Ou seja, se aquilo tiver tudo controlado lá no santuário, vive lá uma família de javalis. Ela teve bebés há 3 anos. Nunca mais teve 2 bebés. Nunca mais houve bebés. Anda ali a família, estás a ver, está controlado. Não há stress. Se vier para lá um gajo e matar-lhe a família toda, elas estão sempre em cio, estão sempre a fazer a reintrodução, que é para equilibrar. Se nós não mexêssemos, a coisa estava controlada, porque havia predadores, tínhamos linces, tínhamos lobos, tínhamos ursos, tínhamos essas coisas todas. Não temos nada disso porque demos cabo de tudo. Mas agora, os poucos que nós temos, achamos que vamos resolver o problema ao tiro. Mas depois são hipócritas a este ponto. Imagina, a rábida já não tinha, javali já não tinha nada. Pronto. Depois os senhores iam para lá matar, já não tinha nada para matar. Então o que é que eles fizeram? Introduziram. Mas já agora que vamos introduzir, vamos pôr um bocadinho maior, para se ver melhor. E agora estão lá uns porcos gigantes que ninguém sabe o que é aquilo. E eu digo, nasceram onde? Nas árvores. Foi uma nova espécie que apareceu assim de repente. Não, foi introduzido. E já chegaram, até já reconheceram que vão comprar outros animais, abrem as gaiolas, soltam no campo e depois, vai, bora malda, pum, 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 pum. É isto. E depois introduzem doenças, animais que não são daquele ecossistema e desequilibram isto tudo. Mas depois temos o Instituto da Natureza, da Conservação da Natureza, a dizer, então agora como é que vamos resolver este problema? Olha, vamos dar aqui mais umas licenças a estes senhores para andarem aqui a matar os bichinhos, que isto fica já resolvido. Não pode ser. E novamente, já temos a ciência e já temos recursos. Vamos usá-la. Não, vamos fazer uma caçada com os nossos amigos, é muito mais fixe. Não achas um bocadinho ridículo? Claro que é. Sim. E outra coisa, é um bicho muito agressivo, porque eu cada vez que me ponho a dar as minhas opiniões técnico-científicas, normalmente dá-lhes sempre para a violação, é sempre ameaças ao nível da violação. O caçador, O não caçador o javali. é um Ameaçam bicho. a violação? Ui, que eu às tantas penso, isto eu ainda devo ter. Eu pensava que isto com os anos começavam a ter outros argumentos, né? Já está velha, já agora não vamos violar a velha. Não, continua com a conversa. Mas pegando nisso, porque outro tema que tem a ver, tu durante a pandemia, acho que fizeste um comentário por causa dos antivacinas e levaste depois na cabeça imagino, do movimento antivacinas. Mas, também gosto, também me aprecio. Já perdeste amigos para as antivacinas? Já. Cálculo 1. Sim. Cálculo 1. E no outro dia, isto por causa da violação, no outro dia a minha mulher mostrou-me um artigo que era escrito por uma jornalista e que tinha a ver, um artigo informativo, atenção, nem sequer era opinativo, sobre a nova estirpe da gripe e falava da questão da vacinação. Este sapateado é o Barbaças. E mandou-me os comentários. E não é que eu não saiba o que é que as pessoas são capazes, mas eu fiquei parvo com o nível de violência, um absurdo de alguém que está a escrever um artigo sobre uma questão científica e que está a dizer, olha, há uma nova estirpe, já, tipo, quase como se a mulher andasse a espetar, a inocular crianças à força, uma coisa, mas de uma violência tremenda. E enquanto profissional de saúde e pessoa que se interessa pela ciência, tu não achas que estamos numa fase estranha em que a época, supostamente, da informação, em que as pessoas deviam estar informadas, está a resultar, não tenho outra palavra, numa estupidificação e em que se põe no mesmo nível a opinião do meu primo
que diz que não vai sair aos filhos com a de um especialista que está há 20 anos que está a estudar uma doença. Ou seja, enquanto pessoa da ciência e da saúde, como é que tu analisas o tempo de hoje? O Inácio Ramonet escreveu um livro para aí há 20 anos que nos alertou sobre isto. Micro, faz favor. Que isto ia acontecer. Sim. Porque esta coisa de toda a gente... Porque de antes a comunicação, os microfones estavam reservados normalmente a especialistas, os jornalistas davam só o trabalho de convidar especialistas, agora dão só o trabalho de convidar muitas vezes outros jornalistas quaisquer que leram ali uma coisinha qualquer e depois vão lá debitar. Há quem faça carreira, como a Miguel Sousa Tavares, a debitar opiniões sobre tudo, e na verdade muitas vezes ele não sabia nada sobre aquilo, devia estar calado e dizer, olha, sobre esse tema, às vezes fazem perguntas, digo, sobre esse tema não domino, pode dar a minha opinião pessoal, mas isto vale o que vale. Pronto, mas acho que esse é um grande problema, que é de repente toda a gente tem um microfone, é os influencers, é a malta que vai à televisão, é os comentadores, é a malta que escreve artigos, é um gajo qualquer que é racista até mais não, e por acaso tem uma licenciatura em medicina veterinária e pode escrever o que quiser e aquilo é publicado, e isso faz com que a ampliação da estupidez tenha chegado a níveis... catastróficos, porque isto é catastrófico, não é? Tu percebes que existe uma franja muito significativa dos jovens que estão tão desinformados e tão perdidos sobre o que é verdade e o que é mentira, o que é ciência, o que é opiniões, que depois tomam opções para a sua vida que vai levá-los para caminhos que se calhar não têm retorno, e alguns de violência, etc., que vai acabar com aquelas vidas. Por isso eu acho que é isso, toda a gente agora tem um microfone, e eu quando comecei a ter uma vida um bocadinho mais pública, que eu acho que a minha vida felizmente ainda não é nada pública, ainda consigo ser uma pessoa que anda sossegada na rua sem me chatearem, comecei a perceber isso, que as pessoas achavam que tinham o direito de dar opiniões sobre mim e dizer-me coisas horríveis, simplesmente porque eu falava de um tema qualquer. Normalmente eu até me dou ao trabalho de meter lá uma referência ou outra, tipo, vão ler, mas aquilo caiu em cima de mim e começou na minha própria profissão. Quando eu comecei a fazer televisão, os médicos veterinários rebentavam-me no Facebook, lá num grupinho que eles tinham, tu não sabes as coisas que diziam de mim. E eu ainda fui lá, meus amigos ligavam e diziam, pá, porque depois passavam-se também da cabeça, também eu lá, mas merda é esta, não sei o que, não sei o que mais. E eu fui lá uma vez, duas, três, e depois pensei, pá, estas pessoas estão perturbadas, porque tu achas que tens o direito de dar a tua opinião educadamente e dizer, olha, eu acho isto, aquilo, que está tudo bem. Agora, tu achares que és um PhD em vacinas porque um amigo teu te disse que as vacinas metem-te um chip que vai lá puxar a caril e depois tu... passa-se aqui... Se calhar justifica bastante este problema de saúde mental global, não é? O que eu sei é que desde que ele veio a vacina da Covid... Nunca mais foste o mesmo. Não, a minha 5G do telefone... Eu tenho rede em todo lado também. Sim, tenho rede em todo lado. Olha, para terminarmos o aberto, Sim. mas há um assunto que eu acho que era giro falarmos aqui em aberto, até porque também cria ódios. Toureiros ou caçadores? Quem é que é mais para matar? Quem é que tu... acho que é difícil isso. Quem é que odeias mais? Eu estou a dizer toureiros ninguém. mesmo, não estou a dizer as pessoas que gostam de tourada, porque eu consigo perceber quem cresça nesse meio que goste. Não acho que são más pessoas. Há de haver pessoas que gostam de touradas que são melhores pessoas do que muitos veganos. Eu acho que estou contigo. Eu acho que é normalmente a ética seletiva, não é? Sim, Funcionar, és assim, mas depois... Ou até o desconhecimento, achar mesmo, não, ele não sofre. Há pessoas que eu acho que genuinamente eu acho acham... que isso já é difícil. Tu vês o um Sr. animal... Armindo, de 70 anos... que leva ali com um arpão deste tamanho, com um espigão assim... Não, porque eles dizem que o nível de cortisol, ele nem sente dor. Não. E aquilo é tão grosso à pele. Já vi mas veterinários a sim. dizer isso, não é? Veterinários não exercem, né? Que já têm 150 mas anos. independentemente dessa questão do sofrimento, mais uma vez é o aquela coisa Antropomorfização. que é difícil, pá. eu entendo... Eu tenho uma experiência que era... Eu, pai, até aos 18 anos achava... Via na tourada, como em outras coisas, um certo simbolismo de bravura e não sei o quê. Um dia fui a uma praça em Espanha, vi a tourada ao vivo pela primeira vez e com uma morte de um touro, e aquele espetáculo, ou seja, tudo o que era a plasticidade, o simbolismo, perdeu para a evidência, nem era do sofrimento, era visualmente... Da barbárie. Visualmente era na morte, não é? Uma coisa... E pronto, serviu-me de lição, mas eu entendo, quando eu digo entendo, não quer dizer que justifique. Em alguns toureiros,
essa ideia da luta, da bravura, repara, isto é o racional deles, não é? O racional deles. Para aquilo é uma coisa quase nobre, quase ancestral. Sim, dá-lhes um estatuto. Sim, e depois, obviamente, podes falar do dinheiro, porque um toureiro a pé em Espanha pode ganhar 100.000 euros numa corrida. Não. Mas tudo isso. Sim, se não desse dinheiro já não havia tourada, não é? Sim, há um otário ou outro, mas Sim. pronto. Isto, e reparem, nisso que eu estou aqui a fazer um Pepsi Challenge entre a tourada e a caça. Mas se tu és esse gajo que te mete à frente de um touro de 600 kg e tens esse racional, ainda que eu discordo dele... Ou 70 e viram-te a boneca, como o Paulo Núncio, né? Que era mais pequeno que um cão e virou-lhe a boneca. Aquele bezerro que virou ao contrário. Sim, mas eu não estou a falar desses, estou a falar daqueles dos miúdas. E que fazem daquilo a profissão deles, isso é um tipo de pessoa. E depois tens a pessoa, como tu dizes, que ao fim de semana pega na arma e o risco de... Para um é um hobby, para o outro é uma profissão, não é? Exatamente, não é óbvio para outro uma profissão. Há caçadores profissionais. Quer dizer, em Portugal não, mas é. em África Portugal, talvez. sim. Okay. Sim. Mas que eu estou a dizer, isto não era um Pepsi Challenge, é só eu quando tento pensar nessas pessoas, tento perceber porque é que o fazem, não é? E acho que esse toureiro muitas vezes cresce nisso, tem um exemplo de a questão da celebridade. É um bocado o reconhecimento, é uma forma de fazerem carreira. Sim. O avô já foi, o pai também. Verdade. O pai é daqueles que diz se quer ser um homem à séria, mas é lá para... E começam a incutir essas coisas e passa de geração para geração. Há muita misoginia ali, muita masculinidade tóxica, que hoje em dia começa-se a falar destes temas, mas... Tu há 50 anos em Santarém, se teu pai dissesse que era para ir chafurcado, ia chafurcado e acabou, não é? Não havia cá. Mas depois há toda uma dicotomia, porque estes gajos vestem colãs cor-de-rosa, chabrinas e é brilhantes por todo lado. É engraçado isso. É um bocado E recebem estranho. flores, não é? E mandam-lhes com flores e elas e- ficam todas satisfeitas e fazem aqueles bailados e não sei o quê. Eu acho que há aqui havia aqui Alguma todo coisa um mal material. resolvida. Há todo um material. isso é E como infelizmente estudei com um ou outro, também tive a oportunidade de os ver mais desvairados à noite e com os copos e não sei o quê, e Olha, a minha teoria ficou com mais não força. sei, Também. como disse o grande António Oliveira, selecionador de Portugal, disse: no futebol não há homossexuais, disse ele, e como tal eu reitero aqui, na tourada não há um toureiro, não há um só. Eu também te digo que para um forcado que leva com touro de frente É melhor. deve custar menos depois de levar com um gajo por trás. Estás a ver? Porque deve ser uma coisa que exige. Este programa vai ter Eu respeito, né? comentários, Eu acho que é uma coisa que exige. Aliás, é uma coisa de macheza. Tu estás a levar com um homem e aguenta. Não, o é Luís macho. C.K. diz macho, isso. é de macho. O Luís- Para mim, os Olha, gays são mais machos. O Luís C.K. Estás a ver? diz isso. O Luís C.K. diz: pá, chupares uma pila, tens que ter uma certa coragem, não é? Tipo, ele diz: it takes something out of you. De cada pila que tu chupas, não é? Tipo, Mas um dos grandes impulsionadores das SS, aliás, o fundador das SS, depois foi morto também por eles, era um homossexual assumidíssimo e dizia que ele era muito mais másculo que qualquer homem, porque ele tinha tanto nojo de uma vagina que nunca na vida lá ia não, aliás, tocar. nós estamos a fazer estas piadas e assim. Parece o machista gay que fazia o gel, que é tipo, que gajo é um ser inferior, então eu gosto é de homens. Não, mas dizer uma coisa, que obviamente que aqui, que é a questão da afirmação da masculinidade, nada tem a ver com a orientação sexual, sim, não é? Só para deixar isso Não, claro. os homofóbicos é que acham que têm. Sim, os homofóbicos é que acham Os que Que é. a homofóbicos- heterossexualidade está ligada à macheza. E há muito homofóbico no lobby da tourada. Pois há, É lá um muito bocadinho. homofóbico, mas depois tu percebes que aquilo é toda uma comoção que anda ali. Eu tenho a noção que a tourada teve quase para acabar há uns anos. Quase. Não foi? Foi. E O que é que salvou? Que- Os subsídios da União Europeia. Não, Fiz. mas mesmo enquanto sociedade, achei que, tipo, e quem estava, não sei quem é que estaria no poder, mas falava-se disso, era tipo, olha, isto está aqui, Era à aqui esquerda. 4, 5 anos para acabar. Só que a tourada, como muitos assuntos hoje em dia, tornou-se esquerda-direita. Yeah. Que é mais direita. Mesmo que não goste de tourada, muitas Mas- vezes diz, não, mas não se pode proibir. Não se vai proibir. Não se vai proibir. Até porque E- é o mercado a funcionar. E acho que agora estamos muito longe outra vez de se Mas, por exemplo, na Catalunha acabou, não foi? Mas já acabou há muito tempo, já é antigo, já acabou há muito tempo. E continua, já acabou no México, já está a acabar. Ok. E vai acabar. Vai acabar. Mas tem Sim. que se
fechar a mama, porque Sim, quando não houver dinheiro eles também desistem, porque aquela coisa do não sei quê, quando os ouço nessas entrevistas, se não fosse não sei quem é que eu ouvi, foi Ribeiro Teles ou uma coisa qualquer, se não fosse o dinheiro que meu pai me deixou, não era a tourada que me ia... amigo, não venhas com essa Então, mas conversa. pois, por essa ordem de Os ideias... subsídios e as câmaras, não é? Que fazem, que metem o dinheiro nessas... Claro. Por essa ordem de ideias ainda se caçava baleias hoje em dia, não é? Exatamente, e não tinhas... E tinha escravos. Ter escravos Exato. é economicamente viável. É. Não pagas e E o trabalho parece feito. É uma maravilha. Mas já existe uma linha muito significativa nos Estados Unidos que pedem o regresso da escravatura. Portanto, não penses que isso também já não está em cima da mesa. Ao menos têm trabalho, não é? Não estão no desemprego. É um dos argumentos, é isso. Sim, Em vez de estarem presos, estão a Estão trabalhar. a trabalhar, sim. Pois. Quando falas da escravatura da população prisional. Sim. Sim. Estão a pensar Claro, mesmo e no trabalho. curiosamente depois é desproporcional em termos Racial. é desproporcional à... Mas olha, É que isso, sempre. isso é uma coisa que se tu perguntares, porque as pessoas não Dizem já interpretam como que sim. escravatura. Já Se que tu perguntares aqui na rua, acho que os presos deviam ser obrigados a trabalhar senhora. sem receber nada em troca? E acho que a maioria das pessoas vai dizer que sim. Eu próprio, não sei se não vou dizer que sim em alguns casos. Não sei. Se foram os de colorinho branco, Exato, era não pô-los era? a trabalhar. Não era? Imagina o Olha, Sócrates e o Salgado não deviam olha estar a lá, trabalhar numa caixa de Quem pingo doce. quiser, O Salgado só numa cena tipo DJ. Sim. quem quiser, isto vai ser bonito nos comentários, quem quiser continuar a ouvir-nos no episódio especial, vamos Foi uma falar merda. das famílias multiespécie, vamos falar do uso de psicadélicos para lidar com a dor, porque tens uma história, tiveste um acidente com uma égua, não foi? Foi. Portanto, psicadélicos é sempre uma boa, é sempre um bom tema. E continuaremos a dizer mal de toureiros. E vamos falar mal de pessoas. E vamos falar mal de pessoas, especificamente de pessoas com assento parlamentar, não vou dizer quem é, e que processaram o Guilherme, não vou dizer quem é. Já fui processado por muita gente, portanto. Sim, quero só relembrar que o Barbaças, este cão super fofinho, na outra, Tá cá está ele, a ver se conseguimos mostrar, Está ele vai brincando ali, com a bola. vai lá. Está maluco. O Barbaças está aqui todo feliz, de um lado para o outro, está para a adoção. Adoção responsável. Adoção responsável. Podem depois vangloriar-se e dizer que adotaram o cão apadrinhado pelo Sem Barbas na Língua. Exatamente. É isso. Fazem uma t-shirt para o cão. E queria, Aliás, diz. sim. Queria falar de ilustração também. Exatamente, é isso. Queria Da mostrar nossa aqui. amiga Patrícia. Temos Ai, a Patrícia bem. Girão, que faz sempre as ilustrações dos Ai, eu convidados. conheço a Patrícia Girão. Conheces? E que ela fez aqui uma ilustração tua. Está aqui, temos aqui várias versões. Aqui está, com o logo da SOS Animal. Tem-me ter tirado as rugas, caralho. Depois enviamos. E que... Uma coisa, Botox, pode saber tratar disso. Não quero. E também dizer que quem adotar o Barbaças tem direito a uma ilustração depois da família com o cão. Com o cão. Espetacular. Tem uma oferta, Uma oferta da Patrícia Girão. E já sabem, agora para o Natal também, se quiserem oferecer ilustrações a alguém, Patrícia Girão Gallery no Instagram. E vão lá. Normalmente nós deixamos sugestões, pode ser do que tu quiseres, livros, filmes, um restaurante onde possas comer um bom bife também, se quiseres. Alguma coisa que... Olha, qual é o melhor restaurante vegan? Olha, tu vais e dizes... Gosto bastante do Green Affair. Gosto dele. Esse não é ali na Saldanha? Há vários, não é? Ok. Mas eu vou dizer, o melhor restaurante... eu vou parecer o meu pai. Mas é triste isto. Mas o melhor restaurante é a minha casa. Ok. Tá bem. Já me querias dizer o Mas chimarrão? está aberto para reservas? Onde é que se reserva? Não. Tens Ok. que ter uma relação próxima comigo, que não é Ok. fácil. Pois. É Não pode ser difícil, toureiro, nem caçador. Recomendar livros, olha, eu vi no outro dia um filme que gostei muito, que foi, eu não ando numa de, já não vejo séries, cortei-me a isso. Eu Porque também estou um bocado nessa fase. já só rouba-te bué da mensagens tempo, também. não pode ser, não, acabou para mim, as séries para mim acabaram. E então já não pegava no streaming há muito tempo e depois fui e vi o Fairland, que é a história de um pai nos anos 80 homossexual que criou a filha e como ela reagiu à problemática toda daquelas mortes todas e que ninguém percebia muito bem porquê. E gostei muito como Estás a falar da SIDA? sim, Ok. do HIV, e gostei muito como foi abordado e a fotografia e a cor. Portanto, era um daqueles filmes que acho que vale muito a pena. E um podcast, aquele que eu já te falei, os Live Well Lived, acho que é assim, do Peter Singer, que é inacreditável e depois faz-te pensar muito. Eu acho que é o que nos faz falta pensar. Muito bem. Fica a sugestão. senhor. Quem quiser ouvir o resto da conversa, o que é que tem que fazer? Vai a patreon.com/sem barbas na língua e
E subscreve. mete uma moeda. Mete uma moedinha para uma voltinha. Se quiser pôr uma moeda logo para o ano inteiro, tem 15% de desconto. Olha. Portanto, está aí o Natal. Isso é uma boa grande altura. prenda. As pessoas darem isso umas às outras. É uma grande prenda. Sustentável. Não vou Sim. comprar porcaria. É. Exatamente. Quer dizer, Vá, pronto. é discutível se é porcaria ou não. Né? Eu acho que colocar se a pessoa quer, Sim, não é? Mas não tem pegada. Mas não. Quer dizer, tem servidores e cenas. Não sei. Pois é. Não há nada. Também tu vais Se não viver querem numa deixar a caverna, pegada, sim. deem um tiro nos cornos. Exatamente. Percebes? Se não querem deixar a pegada. E aí, mesmo assim, deixa um bocado Vão pegado. deixar. Tens que sair de casa para ir para comprar a arma. Sim, Não sei exato, o quê. sim, sim. A arma faz parte do. Mandem-se E um o prédio. caixão, que é uma coisa que eu Pois acho é um desperdício Pois é. horrível. O caixão é Esta- bué estúpido. É E muito custa imenso estúpido. dinheiro. É. Moeda estúpida. Porquê não podes ir amortalhado? Há alguma razão, enrolado alguma, num mas lençol. alguma razão científica para isso? De saúde Nenhuma, pública, é nenhuma. só outra vez o capitalismo a É o funcionar. que eu digo no meu espetáculo, tenho um beat sobre isso, que é tem almofada os caixões. Pois tem. É o nível de A estupidez. estupidez é tanta. E aquilo, os gajos que fazem é que devem ganhar muito dinheiro com aquilo. Aquilo Eu- deve custar 10 eu euros e reciclava vende por aquilo. 500. Tipo, montava uma vintage dos caixões. É. Um Olha, negócio. reutilizável. Não é? Fingias, punhas o caixão, abrias um alçapão, o corpo Exato. caía para a Lá terra para baixo. e depois tiravas e ias lá Agora buscar. vai tudo Sim, ser não queimado. percebo porque é que não vais amortalhado. Tipo, Até ias é mais amortalhado. bonito, se tu É assim, pensares. eu percebo que tu não queres ver o corpo morto, eu percebo isso tudo. Mas se é para conservar o corpo, conservar no sentido de não mostrar. Alugavas um caixão. Ou então, mas o caixão depois também pode dizer às pessoas, o morto, não sei o quê. Como se fosse pegar doenças ao morto, não é? Mas amortalhado é uma cena tipo limpinha, tipo um lençol bonita. branco. Como na Índia, não é? Sim, Quer dizer, como como na um Índia chá, também não é vais hoje. amortalhado. Depois Índia é como um churrasco, chá. não é? Depois faz churrasco. Eu fazia as valas comuns, já falei sobre isso. Era muito mais. Eu fazia ecológico florestas, não para toda é? a Que eu gente. aí, coisa que estava aí, precisava de matéria orgânica, pumba, punha Olha, lá compostagem, não é? e metias umas árvores, pagavas isso. Claro. Porque sabes que eu tenho custo a um funeral em média, são de 2.000 a 3.000 Eu sei, euros. sei. Fiquei maluca com É isso. verdade. é verdade. E nós pagamos. O Mas Estado, obrigado. o Estado dá Olha, 500 nós- 1.500. Nós falamos, subsídio de é funeral, verdade, cada é funeral. verdade. Ainda por Nós cima. Pagamos todos, nós falamos do Silva. Neil deGrasse Tyson antes de vir para aqui Gosto. e ele estava a dizer que o ideal era isso, era tu seres enterrado numa floresta, tipo, estás a dar a tua energia de volta ao planeta. Estou a dizer que os serial killers é que estão bem, que enterram os corpos nas florestas. E Já há está. uns japoneses que vão para isto era outro podcast, vão para a Floresta Negra, não é? Onde Enforcarem-se, vão para lá suicidar-se. matar-se. É. Aquilo acho que é um grande sítio para isto sacar um iPhone novo. Olha, Porque eles levam vão montes de tudo. coisas e depois ficam para lá. Então É. os guardas já não Mas sabem espero o que eles cada tenham coisa. a identificação por facial, para poderes passar sempre Sim. passas à frente da cara para eles são desbloquear. todos iguais, portanto Ai, não que é possível. horror, ai, Até para a ai. semana. Adeus, até para a semana.